Muito bem, irmãos. Então vamos começar a nossa aula. À medida que as pessoas forem chegando aí, se precisar de alguma assistência técnica, aí a Raquel nos ajude, né? Vamos orar então, vamos pedir a bênção de Deus para hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia, esse dia tão lindo, ó Pai, esse dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. E eu tenho certeza que, a despeito das circunstâncias, ó Pai, o teu povo, a tua igreja tem percebido, sentido, experimentado a tua presença, ó Deus, e a tua presença traz para nós alegria, paz, esperança, força. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome por isso, ó Pai. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos aqui para mais uma EBINE, ó Deus, Escola Bíblica Nova Esperança. Ó Deus, nós queremos aprender a tua palavra, ler a tua palavra, sermos edificados por ela, sermos orientados por ela. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai falar conosco hoje, e eu te peço em nome de Jesus, ao Senhor que conhece-nos no nosso mais íntimo, as nossas motivações mais verdadeiras, reais, sinceras, ó Deus, que o Senhor, de fato, com teu Espírito Santo, fale conosco e nos edifique, ó Pai, e nos edifique, para que nós possamos caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para que nós possamos crescer juntos, ó Deus, como igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, então nós vamos começar aqui nossa aula. Será que hoje eu dou conta de fazer em 1 hora, hein? Vou tentar. Oi, Graça. Saudade de você. Ó, gente, eu tô vendo uma pessoa só de cada vez e eu não escolho aqui quem eu vejo, tá? Então apareceu a Graça, daqui a pouco ela some e aparece outra pessoa aqui. Então, se eu não te cumprimentar, é porque eu não te vi de fato, não fica ofendido comigo. Vamos ler a palavra lá em Atos, capítulo 5. Agora apareceu um rabisco, viu, Raquel? Amarelo aí, ó. Riscou Atos dos Apóstolos, tudo. Eu também vi, mas eu não sei o que se trata não, pastor. Ó, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem uma caneta aqui. Pen color, laser color. Não sei o que é não, deixa para lá. Vamos embora, vamos que vamos. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, eu disse que nós falaríamos mais sobre Ananias e Safira nessa aula. Hoje nós vamos nos concentrar na história desse casal. Então diz assim a palavra. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, a gente tem falado muito da questão aqui da igreja que é cheia do Espírito Santo, pensando sempre nessa igreja ideal, essa igreja segundo o coração de Deus. E é claro que é difícil a gente desassociar a igreja do indivíduo, porque é a soma dos indivíduos, dos crentes, que formam, então, a igreja, o corpo de Cristo, né? Hoje nós vamos tratar da igreja, mas, sem dúvida nenhuma, esse texto nos leva a gente a pensar nos indivíduos.
e mais precisamente em nós mesmos. Ou seja, a aula de hoje é para que a gente se depare conosco mesmos, né? No espelho. É como se a gente estivesse olhando no espelho. Não no sentido de que nós somos Ananias e Safira, nós já lemos o texto, sabemos que boa gente não é, mas no sentido de que aquilo que levou eles a fazerem o que eles fizeram, no sentido de que o que o coração deles estavam cheios, isso pode vir a acontecer conosco, porque, de certa forma, aconteceu com eles. E da mesma forma que aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. Não é um texto que fala explicitamente sobre finanças. Esse texto não está falando de dinheiro. Esse texto não está falando de você vender todos os seus bens e distribuir, ou entregar na igreja, ou em algum outro lugar, ou fazer filantropia. Não diz respeito a isso. Aliás, nós já deixamos isso claro nas aulas passadas, mencionando os textos de que aqueles cristãos vendiam. Aquilo não era uma lei, aquilo não era uma obrigação, não era um novo modelo social, não era um pré-socialismo, pré-comunismo ou qualquer coisa do gênero, nada disso. Era uma expressão de amor voluntária à medida que surgiam necessidades no meio daquele povo que estava crescendo e vivia e crescia cheios do Espírito Santo. Então, vai ser uma lição hoje mais para a nossa vida pessoal, para a gente olhar para nós mesmos e, diante de Deus, rever nossos conceitos, nossos valores. Se for preciso pedir perdão, que peçamos perdão. Se achar que está tudo ok, glória a Deus por isso. Isso não me pegou, não vai me pegar. Não sabemos, espero que não pegue ninguém. E bola para frente, tá bom? Então, vamos lá para os nossos slides. Para refletir, hoje faz muito sentido, porque eu não quero que ninguém fique com medo de que vai cair um negócio assim e vai... Opa, eu estou me parecendo com esse cara. Jesus amado, me salve, pelo amor de Deus, né? Mas o que a Escritura descreve como acontecido a outros não precisa necessariamente acontecer conosco. Porém, do que nos é prometido, devemos nos apropriar, e o que nos é ordenado, devemos obedecer. Glória a Deus por isso. Então, na aula passada, eu mencionei para vocês 3 tentativas de Satanás para paralisar a igreja. Essas tentativas estão aí presentes no livro de Atos, bem no seu início. Por quê? A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja agindo em poder, o evangelho sendo levado, pessoas se convertendo, o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, sendo demonstrado, as pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo comovidas, o inimigo se enfurece e, opa, é hora da gente parar, é hora de parar com isso, e é agora, vamos, entre aspas, né? Vamos acabar com esse mal pela raiz, não vamos deixar que isso vá muito longe. O inimigo de Deus tentando destruir a igreja do Senhor Jesus. Nós falamos na primeira perseguição, que é um ataque de fora para dentro, ou seja, a atitude de alguém que não é igreja, em criticar a igreja, em perseguir a igreja, em difamar a igreja, em falar coisas, afrontas contra a igreja, chegou ao ponto de essa perseguição de se tornar prisão. E depois, no capítulo 5, nós não vamos ver isso hoje, a gente vai ver que, além de prisão, aparecem os primeiros açoites aí naqueles que foram presos, né, que serão presos aí a partir do versículo 17 do capítulo 5. Então, uma é a perseguição. A segunda que nós falamos, eu coloquei até aqui em destaque, que é a infiltração. A infiltração do inimigo, a infiltração de Satanás na mente daqueles que estão dentro da igreja, no coração daqueles que estão na igreja, naqueles que são crentes, convertidos, batizados, que estão ali ativos na igreja. É um ataque de dentro para fora, ou seja, é Satanás mexendo dentro da própria igreja, nos irmãos e nas irmãs da igreja. É o que nós vamos ver hoje aí, Ananias e Safira. E só para mencionar, que é o que nós vamos ver depois, quando a gente terminar o capítulo 5, que uma outra arma que ele vai usar é a distração, quando ele tenta tirar a atenção dos apóstolos naquilo que era prioridade para eles, que era revelar o amor de Deus em Cristo Jesus, as boas novas.
Com que eles fazem isso? Como que Satanás tenta fazer isso? Levantando a discussão da necessidade dos helenitas, das viúvas dos helenistas. Né? Então, hoje a gente vai ficar aí com Atos capítulo 5. Das palavras-chave, irmãos, vou ler todas elas aqui. Jesus Cristo, Espírito Santo, poder, evangelização, sinais, prodígios, oração, comunhão, honra, arrependimento, conversão, perdão, santificação, crise, oportunidade, discipulado, autoridade, obediência, verdade, perseguição, amor, altruísmo, tudo isso nós vimos até semana passada e hoje a gente entra com essas 3 palavras: hipocrisia, aparência e mentira. Essas 3 palavras são palavras-chave na lição de hoje, na aula de hoje. Muito bem. Hipocrisia. Nós vamos trabalhar muito em cima desta questão, porque hipocrisia é o que Satanás colocou dentro do coração de Ananias. E Ananias compactuou com Safira dentro disso. Então, o que é hipocrisia? Né? Nós sabemos o que é hipocrisia e nós sabemos o quanto Jesus condenou a hipocrisia. Eu trouxe algumas definições aqui, que eu peguei aí na internet, em dicionários. Então, qual que é a definição de hipocrisia? Característica do que é hipócrita: falsidade, dissimulação. O que mais? Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções. Fingimento, falsidade. Ação ou efeito de fingir, capacidade para esconder os sentimentos mais sinceros. Dessas 3 linhas aí, né? A que mais me chama a atenção, a que eu acho mais forte, que tem tudo a ver com a nossa aula, é a do meio, quando diz o ato ou efeito de fingir, e essa parte de dissimular os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras intenções. Quer dizer, você fala uma coisa, você mostra uma coisa, mas a sua intenção, os seus sentimentos é completamente diferente daquilo que você está demonstrando para pessoas. Existem intenções outras, ou como nós costumamos dizer, terceiras intenções, e evidentemente intenções que não são boas. Qual que é o contexto do nosso texto, dessa história aqui? O que nós estamos falando? Igreja cheia do Espírito Santo, crentes cheios do Espírito Santo. Então nós estamos falando de uma igreja que está nascendo no poder do Espírito Santo. Uma igreja que busca o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo. Então, irmãos, crentes cheios do Espírito Santo produz atitudes sinceras e altruístas diante de Deus e do próximo. Não dá para falar, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou um cristão bacana, aprovado por Deus, diante de Deus, e eu não tenho atitudes sinceras, verdadeiras, que chegam em determinados momentos a serem altruístas diante de Deus e do próximo. E aí vem, segundo, né, dentro dessa questão de contexto, quando a gente fala dessas atitudes sinceras e altruístas, é o que nós falamos sobre a vida de Barnabé, né? Quem era Barnabé? A oferta dele, mais precisamente, que são o contexto mais imediato que tem aí. O gesto de Barnabé, que foi de vender uma propriedade e depositar o valor nos pés dos apóstolos para amparar os necessitados, despertou a admiração dos crentes. Certamente, as pessoas olharam para ele com um olhar. Ele se tornou uma figura importante dentro da igreja, uma figura admirada, uma figura muito envolvida, e aí tem aquelas características que nós falamos dele ser um homem bom, dele ser um homem dedicado, dele ser um homem que tinha a intenção de servir a igreja em todos os sentidos, como ele serviu a Saulo, como ele serviu a João Marcos, como ele serviu aqueles carentes que se viram em necessidades, né? Então, o gesto de Barnabé despertou a admiração dos crentes. E Ananias e Safira
cobiçaram a mesma honra que foi dada a Barnabé. Ou seja, essa admiração natural. Barnabé, nós vimos que ele não tinha intenção nenhuma de ser aplaudido pelos homens. Tudo que ele fazia com sua... ele era inteiro diante de Deus, era o seu coração sincero ali, né? Mas Deus honra, Deus honra. E ele se tornou uma pessoa importante e admirada. Ananias e Safira cobiçam, então, essa mesma honra. Então, para refletir, uma primeira reflexão que a gente quer trazer para nós. Adolfo Pou, esse cara, ele é citado muito nos livros do Hernandes Dias Lopes, com John Stott, que são aqueles 3 materiais que eu falei que eu estudo para, enfim, fazer os comentários bíblicos aqui, né? Ele alerta para o fato de que a invasão de Satanás, presta atenção nisso, gente, porque isso aqui é muito forte, no espaço da igreja acontece sempre que qualquer comunhão devota corre perigo. O que é comunhão devota? Aí ele vem falar, ao doar, orar e jejuar, muito facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos os aplausos das pessoas. Essa é a hipocrisia sutil que ameaça permanentemente nossa vida de fé. Irmãos, o que está acontecendo aqui, dentro desse contexto aqui com Ananias e Safira, é exatamente isso. É exatamente isso. Os olhos não estão em Deus, mas nos aplausos das pessoas. E essa tríade, doar, orar e jejuar. Por que esse comentarista bíblico está falando isso, né? A hipocrisia e o que se encontra por detrás dela, o desejo de ser visto pelos homens, foi veementemente combatido por Jesus em Mateus. E eu queria que vocês pegassem a Bíblia e fossem comigo lá para Mateus agora, deixando Ananias e Safira aí marcado, Atos capítulo 5 marcado. Então, Mateus, capítulo 6, a gente vai apenas relembrar. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, nós estudamos isso nas nossas aulas, quando nós estávamos ministrando os 3 anos da vida e ministério de Jesus. E no capítulo 6, a gente pode começar no versículo 1, porque diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Estou lendo a Bíblia aqui, Mateus capítulo 6. Aí, depois que ele fala isso, guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles, vem essa tríade aí de que a gente chama de devoção, de práticas devocionais, né? O doar, o ser generoso, a prática da oração, a prática do jejum. No caso das esmolas, diz assim, olha, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui está a questão da doação. Depois vem a questão da oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Mais uma vez, a palavra hipócritas é usada por Jesus. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ok? Aí vamos para o versículo 16 agora, do capítulo 6 de Mateus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas,
e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Ora, irmãos, existe algum problema em orar publicamente? Não, não existe problema nenhum em orar publicamente. Né? Existe algum problema em você compartilhar com alguém? Você vai na casa de alguém que te oferece um pudim delicioso, você fala, não, obrigada, moça. A pessoa fala, você está fazendo desfeita. Não, não estou fazendo desfeita, amo pudim, vou voltar aqui um outro dia para comer pudim. Mas hoje eu estou num propósito, estou jejuando por isso. Não é esse o problema. Não é que a gente não pode falar. Inclusive, no que diz respeito das esmolas. O problema que está sendo levantado e combatido por Jesus aqui não é o ato em si de fazer, mas é a intenção do coração. Quando eu faço uma oração com o fim de que as pessoas olhem para mim e elogiem como ele ora bonito, ou como ele é espiritual, ou como ele é uma pessoa religiosa, eu já ganhei a recompensa, porque se eu oro por causa disso, essa é a minha recompensa, é o elogio. Deus nem precisa ouvir e nem mandar ouvir a minha oração e fazer a minha bênção. Por quê? Porque essa é a minha recompensa. Eu não sei porquê, eu só vejo a Raquel e o André aqui no meu quadradinho. Não muda mais ninguém. Deixa eu voltar aqui. Então, irmãos, esta é a chave de leitura da história de Ananias e Safira. Ou seja, será que essa hipocrisia desmascarada, condenada por Jesus na vida daqueles religiosos durante o ministério de Jesus, também vai se repetir na sua própria igreja? É isso que Lucas está trazendo para nós aqui. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ele trata dessas questões ali, e agora ele vai repetir essa dose, aquele veneno disseminado por religiosos, pessoas que não estavam nem aí, nem para Deus, nem para os problemas verdadeiros das pessoas, mas olhavam apenas para eles mesmos. Eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser vistos como pessoas espirituais, mais próximas de Deus, etc. Será que essa falsidade, esse fingimento vai se repetir dentro da igreja de Cristo? Então, essa é a chave de leitura para a história de Ananias e Safira. Então, vamos lá. Vamos começar agora. Nós vamos falar sobre 5 pontos nesse texto aqui, que é exatamente a exposição do texto tal como ele é. O primeiro, a hipocrisia disfarçada, que se encontra aí nos versículos 1 e 2. Olha só. Deixa eu voltar lá para Atos agora, né? Os versículos, o primeiro versículo e o versículo 2, só faz a introdução apresentando o casal Ananias e Safira, né, que venderam uma propriedade, mas em acordo com sua mulher. Ou seja, houve um acordo entre os dois, ninguém estava agindo sozinho aqui. Ananias reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha, Ananias e Safira. Quem era Ananias e Safira? Não eram pessoas desclassificadas, não eram pessoas más, não eram pessoas, vamos dizer assim, que você olhava para eles e percebia ali a maldade, tudo que fazia inspirava maldade, outras intenções, etc. Não, eles eram membros da igreja, eles foram batizados, com certeza, viviam essa mesma experiência e linguagem de fé com os outros irmãos. Olhando para o lado de fora, ou do lado de fora, eles pareciam pessoas e crentes extraordinários que faziam parte da vida comum da igreja como quaisquer outros ali. Mas eles decidiram, então, fazer exatamente o que Barnabé fez. Ora, Barnabé vendeu uma propriedade, depositou o dinheiro dos pés dos apóstolos, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que não foi feita a mesma coisa. Ainda que eles tenham depositado valores, e provavelmente valores significativos, altos, aos pés dos apóstolos, o que eles fizeram estava bem longe daquilo que Barnabé, de fato, fez.
porque o amor deles era falso, pois estavam cheios de egoísmo. Buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Eles queriam, com essa atitude, era conquistar glórias pessoais, coisa que não fazia parte na vida, na atitude de Barnabé. Nós vamos citar mais à frente isso que eu estou citando aqui agora, que a atitude desse casal foi a mesma atitude de Acã, narrada lá em Josué, capítulo 7, versículo 1. Lembra quando Josué vence a primeira batalha, Jericó é destruída, mas existia a ordem de que, ainda que fosse costume, quem vencesse a batalha ficaria com os despojos da guerra. Naquela primeira batalha, quando eles vão conquistar a terra de Canaã, Deus determinou que não. E eles não deveriam tocar em absolutamente nada. Não era nada para o povo, nada para o templo, nada para os sacerdotes, absolutamente nada. Mas Acã não resistiu e pegou lá aqueles objetos de valores e ele pagou com as consequências. A atitude do casal aqui, Ananias e Safira, foi a mesma atitude de Acã. Ele reteve, ele tomou para si. A ideia de tomar para si aquilo que não lhe pertence. E por mais que a gente fale, mas a propriedade não era dele, não pertencia a ele, pois esse é o contexto da hipocrisia. Era dele, pertencia a ele, mas houve mentira nas afirmações feitas por ele diante dos apóstolos, diante de Deus e diante do Espírito Santo. O texto segue aí nos versículos 3 e 4, né? Quando diz aí que então, disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. A hipocrisia dele aqui agora foi desmascarada, ou seja, ela não vai longe diante de Deus. Satanás deu algumas sugestões ao casal e encheu os seus corações de mentira. Essa foi a estratégia de Satanás nesse momento, né? Quando a gente afirma que Satanás estava pronto e usando 3 estratégias para destruir a igreja, para parar a igreja, nós não estamos falando isso porque é comum a gente falar, você vai se converter, entrega a sua vida para Jesus e logo você vai ver, ao invés da vida ficar melhor, você vai ter provações, dificuldades, porque vai começar uma guerra. É assim que acontece de fato, porque a Bíblia nos ensina dessa forma. E aqui, as palavras de Pedro vai revelar de forma explícita, né, que eles foram usados por Satanás para fazer o que fizeram e para influenciar a igreja, para tentar destruir a igreja de alguma forma, porque é um sentimento que não pode fazer parte da vida da igreja. Então, Satanás, ele sugere, Satanás, ele vem na mente, Satanás, ele coloca coisas no coração dos crentes de forma muito sutil e se o crente não vigiar, não resistir, ele pode vencer uma batalha, destruindo a vida desse próprio crente. E eles, então, ao invés de resistirem, caíram na armadilha de Satanás e decidiram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, enganar a igreja. Aí tem uma afirmação, irmãos, de que o pecado era ainda mais grave do que apenas mentir ao Espírito Santo, do que mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração para falsificar o Espírito Santo? Alguns biblistas dizem que essa é uma tradução perfeita desse texto. E o que isso significa? Que eles, homens supostamente cheios do Espírito Santo, como a igreja estava cheia do Espírito Santo, fazer algo que aparentemente fosse algo movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o que o Espírito Santo moveu Barnabé a fazer? Por amor, vender a propriedade e entregar aos pés dos apóstolos. Ora, se Ananias e Safira estão fazendo a mesma coisa, certamente eles também estão sendo movidos pelo Espírito Santo para fazer isso. Só que não. Na verdade, eles estavam diante de uma ação fraudulenta
tentando dizer que essa ação fraudulenta, que eles não revelam, mas era a ação deles, era motivada pelo Espírito Santo, quando se compara a atitude deles à atitude de Barnabé. Então, irmãos, isso é muito perigoso, né? Opa, deixa eu voltar aqui que eu apertei só sem querer aqui. Gente, opa, aqui. Deixa eu ler isso de novo aqui. Como poderiam eles, supostamente cheios do Espírito Santo, fazer algo que não fosse movido pelo próprio Espírito? Isso seria o óbvio que estava acontecendo. Dessa forma, eles buscaram representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Ou seja, isso é muito profundo, usando o Espírito Santo para justificar, para esconder a sua visão. O que nós estamos fazendo, assim como Barnabé foi movido pelo Espírito Santo, nós também fazemos movido pelo Espírito Santo diante das pessoas. Diante das pessoas. Mas isso não era verdade. Vamos para frente, deixa eu ver que horas são. 8h06, 30 minutos de aula já. Continuação dessa segunda parte aí. Os versículos 3 e 4. Então, qual foi o pecado de Ananias e Safira? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, lembrando das palavras de Jesus lá no que diz respeito ao dar esmolas, orar e jejuar. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Muito bem, vender e doar para atender a necessidade dos pobres não era obrigação, não era uma lei. Os apóstolos não determinaram isso, não existia essa determinação ali. Então, ninguém precisava vender absolutamente nada. E quem o fez, como Barnabé e outros, porque a Bíblia diz que eles vendiam, né? Então, outras pessoas fizeram isso, não é porque eles foram imposto isso, mas porque foram movidos de fato pelo Espírito Santo. Então, não tinha nada de errado em não vender. Ou não tinha nada de errado em não vender e não entregar todo o dinheiro, como eles de fato fizeram. Isso não era errado. Então, qual era o pecado? Não teria cometido pecado nenhum se não tivesse vendido, porque não era lei. Não teria cometido pecado se tivesse vendido e não doado absolutamente nada. Não teriam cometido pecado se tivesse vendido e doado a metade ou parte, como eles de fato fizeram. Não teria cometido pecado se tivesse vendido e doado a metade ou parte. Seu pecado foi dar parte dizendo que estava dando tudo. Vocês estão entendendo isso, gente? Uma coisa, não existia obrigação. Aí eu quero me promover, diante da comunidade, eu quero ser aplaudido, eu quero ser exaltado, eu quero ser considerado o cara, né? E aí eu faço uma coisa, mas na verdade eu sei que eu não estou fazendo tudo aquilo. Então, este foi o pecado. Ele poderia ter dado parte, falar, gente, vendi a minha propriedade, tá aqui, metade do dinheiro da venda é para vocês aqui, e eu vou ficar com a metade para mim, para minha família, para os meus queridos aqui. Estava tudo na bênção, glória a Deus por isso. Quantas vezes nós fazemos um apelo na igreja pedindo que, irmãos, vamos ajudar uma família hoje. Quem puder, um dá 10, o outro dá 20, um dá 100, um dá 500. Quer dizer, quem deu 500 deu mais de quem deu 10. Se quem deu 10, 5, 20, nesse propósito de ajudar, e era o que podia dar, não, eu posso dar, é isso, não posso dar mais, com toda a verdade, com toda a sinceridade, não fez nada de errado. Não fez nada de errado. O problema é a aparência, é querer mostrar aquilo que não é, querer ser aplaudido por fazer aquilo que não faz. Esse foi o pecado Seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Seu pecado foi ter se apropriado de algo indevidamente. Aí eu coloquei como se fosse João 7:1, na verdade não é, eu estou citando novamente o episódio de Acã, é Josué 7:1. E Tito 2:10, também eles são as mesmas palavras usadas, tanto na Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido por grego, em Josué 7:1,
essa palavra aqui que é usada em Atos capítulo 5 e a palavra em Tito capítulo 2, versículo 10 é a mesma. E ali é roubar. É o roubar. Então, é muito forte isso que eles estavam fazendo ali. É como se eles dissessem, Espírito Santo, isso é teu. Entregou para o Espírito Santo. Faça o que você quiser com esse dinheiro que um dia o Senhor me deu, estou te dando, é teu. Aí é do Espírito Santo agora, para ser usado na distribuição, ele vai lá e pega a metade e bota no bolso. Ou seja, ele foi lá, roubou a metade daquilo que não pertencia mais a ele, porque ele já tinha dado ao Espírito Santo e à igreja. Vocês estão entendendo? A ideia é essa que aconteceu ali. A motivação do casal não era aliviar os pobres, mas inflar o seu próprio ego. Estão comigo aí, gente? Beleza? Obrigado, pastor, pela presença aí. Gostei do glória a Deus. Muito bom. E aí vamos para o terceiro ponto aqui, né? Porque segue aí. Vocês estão vendo que a gente está seguindo passo a passo aí os versículos. Deixa eu voltar lá para Atos, porque eu saí de Atos aqui. Os versículos 6. A gente vai falar dessa hipocrisia, então, agora, que foi condenada. Claro, não poderia ser diferente. A hipocrisia nunca será aplaudida por Deus. Muito pelo contrário, ela atrai o juízo de Deus. Nos versículos 5 e 6, diz lá, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo, primeiro foi desmascarada, agora condenada. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Bem, irmãos, o pecado que é escondido, ele torna-se revelado. O pecado que é revelado torna-se julgado. E a hipocrisia desmascarada, aqui ela é condenada. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eles pecaram e esconderam o pecado, mas o pecado foi revelado. Quando o pecado foi revelado, veio julgamento. Quando o julgamento aconteceu, eles foram condenados. O que foi condenado? A atitude de hipocrisia. Deus eliminou a hipocrisia do meio da igreja e tratou de forma radical com Ananias e Safira para preservar a sua igreja de um veneno que certamente abalaria o vigor do cristianismo naqueles dias. Isso é algo que alguns comentaristas concordam sem polêmica nenhuma, que se Deus não faz isso e esse veneno da hipocrisia entra nesses primeiros momentos da igreja, isso seria um péssimo testemunho dentro da igreja e isso ia fragilizar, abalar o vigor do cristianismo. Isso ia gerar frustração na vida de muitas pessoas. Então, Deus entra em ação, ele julga e ele condena, e quando ele faz isso, ele está protegendo a igreja, preservando a igreja, eliminando da igreja qualquer tipo de mal, de investida de Satanás, né? A Bíblia diz, e Jesus falou isso, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que vem de Satanás atacando a igreja, né, tem que cair por terra, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é movido pelo inimigo, tem que ser desmascarado, tem que ser mostrado, tem que ser tratado, tem que ser exortado, tem que ser condenado. A consequência do juízo de Deus veio tanto aí no final do versículo 6, melhor dizendo, no versículo 5, quando diz sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, como lá no final, o último versículo do texto, quando diz sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ora, irmãos, o que aconteceu aqui foi mais um ato extraordinário, um ato de poder. Pedro tem o discernimento e ele, com toda a autoridade, porque estava cheio do Espírito Santo, ele fala como um profeta em nome de Deus, porque Pedro não tem poder para matar ninguém com a boca, com a palavra, não tem. Ele pode até ter tentado com a espada dele em alguns outros episódios, mas aqui agora não tem, nós estamos falando de Pedro. Lembra que quando ele cura o homem e tudo, ele fala, vocês estão olhando para nós o quê? Como se pelo nosso poder nós fizemos essas coisas?
Não, foi Deus quem fez, né? O tempo todo ele se esvazia para mostrar de fato quem tem poder, quem deve ser glorificado e quem deve ser temido, né? Então, veio o temor porque as pessoas presenciaram ou ouviram falar da história e nesse momento Ananias e Safira já estavam mortos. Evidentemente que quem fez isso foi o próprio Deus, o juízo de Deus. Olha só, irmãos, isso aqui é interessante a gente ler, né? Esse escritor, Warren, ele destaca que o Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período na história da salvação. Logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor. Também providenciou a execução de Acã, que a gente está mencionando aqui, por desobedecer a ordens depois que Israel havia entrado na terra prometida. E Deus usou esses julgamentos como advertência a seu povo, inclusive a nós. Vocês podem abrir comigo a Bíblia aí nesse texto, 1 Coríntios, capítulo 10. Um pouquinho mais para frente, Paulo vai escrever à igreja de Corinto. O capítulo 10 de 1 Coríntios, ele tem um título interessante, fala assim, exemplos da história de Israel. E aí ele começa assim no versículo 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Está falando, aí vem aqui, ó, e a pedra era Cristo, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí nós vamos descer aí, tá? Depois vocês podem ler o texto com mais calma, anotem aí, 1 Coríntios. Agora, olha os versículos 11 e 12. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Então, é como se estivesse fazendo uma recapitulação da história, trazendo à memória aí alguns episódios onde o juízo de Deus se levantou, e aqui está falando, olha, não pensem que vocês, ou que não pensemos que nós somos melhores do que os nossos pais. Eles também experimentaram do mesmo manjar, né? Eles foram batizados no mesmo Espírito. Então, assim, a experiência humana é a mesma. Então, tomem cuidado. Por quê? Porque Satanás está aí, ele vai lançando as suas sementes, vai tentando entrar na nossa mente, no nosso coração e jogando. Nós não estamos falando de possessão demoníaca, viu, irmãos? Nós estamos falando de quando a gente dá ouvido àquela voz que não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. Que a gente tem que tomar cuidado. E ele conclui aí esse pedaço do texto aí dizendo, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E ainda, olha a força do versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, a gente pega tudo isso aqui, porque vem a questão da provação e vem a questão da tentação. A tentação vem do diabo. E a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, o apóstolo Paulo vai tratar isso, é porque existe em nós força suficiente para resistir aos conselhos que Satanás nos dá. Agora, quando Deus nos prova, é diferente. Porque a provação de Deus, ele sabe até onde nós podemos ir. Então, nós podemos ser provados e aprovados diante de Deus, porque a aprovação, até a força para sermos provados vem dele, está dizendo o texto aqui. Juntamente, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Bom, aqui está falando mais da tentação do que da provação, né? Eu não sei nem por que eu estou falando de provação aqui, porque não tem nada a ver com os meus escritos aqui. Mas, enfim,
a tentação vem do inimigo. E se vem, Deus nos dá força. Resistir ao diabo, nós podemos resistir ao diabo. O problema é que nós estamos acostumados, ou estamos nos acostumando com muitas coisas que estão nos cercando, coisas e princípios que são contrários à nossa fé e contrários à palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado disso. Hoje nós estamos falando só sobre a dissimulação, a hipocrisia, os verdadeiros interesses do nosso coração. Muito bem. Os versículos 7 e 10 vai só nos mostrar uma coisa que aqui nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque, voltando lá para Atos agora, né? Deixa eu voltar. Que é a hipocrisia combinada. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ou seja, tinha combinado, os dois, casal tinha combinado. Nós vamos lá. Se me perguntar isso e você não estiver perto, eu vou responder isso. Então, você saiba que eu vou responder isso. Ou vice-versa. Se mandarem eu sair, você chegar, qualquer coisa acontecer, o nosso discurso tem que ser o mesmo. Nós temos que estar antenado aqui. Nós não podemos errar, porque senão a gente vai se comprometer, né? Então, ela chega lá sem saber de nada e Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Nesse momento, Pedro já sabia qual o valor que Ananias tinha dado. Então, ele fala, não se cita o valor aqui, mas foi por esse valor que vocês venderam a terra? Imediatamente, o que ela faz? Ela fala, sim, foi por esse preço aí. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, ela respondeu, sim, portanto, tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto com seu marido. O que eles fizeram, irmãos? Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Um pacto de mentira. Entraram em comum acordo para mentir e tentar o Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você sabe que é pecado e você combina com a outra pessoa fazer o pecado diante de Deus e dos homens, porque Ananias e Safira sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo um acordo, uma aliança, um pacto para tentar o Espírito Santo de Deus. E o tentar o Espírito Santo de Deus é o seguinte, ninguém vai ficar sabendo, isso é só entre nós dois. O tentar o Espírito Santo, a gente não precisa ter medo, porque o que vai poder nos acontecer? Se ninguém sabe por quanto nós vendemos a terra, por que alguma coisa, nós vamos ser julgados por alguém? Não, nós não vamos ser julgados por ninguém. É exatamente aquela atitude que a gente faz, que a gente toma no escuro do nosso quarto, onde ninguém vê. O que importa não é se eu estou pecando ou se eu não estou pecando. O que importa e o meu medo, a minha preocupação é se o meu pecado vai ser descoberto. Você está entendendo? Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. E daí ninguém está vendo mesmo? Que tipo de temor de Deus é esse? Que homem, que mulher, cheios do Espírito Santo, podem pensar dessa forma? Eu me lembro certa vez, a gente tratando algumas coisas aí na igreja, pastoralmente falando, e aí teve uma situação, assim, isso já tem algum tempo. O pastor Wesley, eu não vou citar nome, evidentemente, não é de nenhum de vocês, não envolve nenhum de vocês, mas eu lembro do pastor Wesley me falando sobre uma pessoa que eu tinha que tratar na igreja, em função, que fez parte do meu ministério, e ele falou assim, uma coisa eu tenho certeza, essa pessoa aí, se você perguntar para ela, ela vai te responder a verdade. Ela não tem medo de falar a verdade. Se você falar, foi isso que aconteceu, ela vai falar, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Não se esquiva de jeito nenhum. Doe quem doer, ela não vai te negar. E, de fato, quando a gente foi tratar da história, né, o pastor tratou dessa história, nós tratamos com as pessoas envolvidas. Depois eu te lembro, pastor, se o senhor não estiver lembrando quem que é. Né? E é dito e feito. Então, isso mostra exatamente ainda vou fazer uma observação. Essa pessoa nunca foi assim. Agora eu vou confessar o meu pecado, tá, irmãos? O meu pecado. Porque às vezes a gente julga as pessoas.
pelo comportamento, acha, pô, será que essa pessoa aí poderia estar fazendo isso na igreja? Porque ela fala isso, ela faz aquilo, e não sei o quê, né? Então, eu diria o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu não achava que essa pessoa, não considerava essa pessoa das mais espirituais, entendeu? Das mais espirituais, né? E como a gente se engana nos nossos julgamentos. Porque, às vezes, demonstrar espiritualidade é fácil. Agora, a espiritualidade vem também em assumir, né, os nossos pensamentos e as mentiras que nós contamos para nós mesmos. E não negá-las diante de Deus. Não negá-las diante da igreja. Não estou falando para você pegar o microfone e sair falando sobre todos os pensamentos e todas as fraquezas, mesmo porque temos que lembrar que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Não é isso, né? Mas é ser inteiro. Né? E então, aqui é o exemplo de gente que mente para si mesmo e que mente para o próprio Deus, achando que isso está legal, porque o que importa não é o que Deus pensa, é o que os homens pensam. Agora presta atenção nisso. Totalmente ao contrário dos sentimentos e das atitudes de Pedro, dos apóstolos, que foram proibidos de pregar e falar, não, nós não vamos parar de pregar, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Veja que diferença de atitude entre os apóstolos, os que estavam de fato cheios do Espírito Santo, e os protagonistas ali, ou os, não é protagonistas que falam, os coadjuvantes da fé. Os coadjuvantes da fé. Foi um pecado planejado, houve uma aliança para o mal, como consequência disso, Safira também recebe o juízo de Deus. E aí, irmãos, nós chegamos no último ponto, que é o quinto, que é a hipocrisia derrotada, né? Toda a hipocrisia, ela é derrotada. Não permanece para sempre. Ela vai cair. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quer dizer, aquela história, sobreveio grande temor, né? Era isso que Deus queria que acontecesse ali. Deus não estava se levantando como uma pessoa vingativa, Deus não estava se levantando como uma pessoa maldosa, mesmo porque não faz parte dos seus atributos isso. Deus não pode ser vingativo, Deus não pode ser... Existe o texto que fala que a vingança vem do Senhor, porque é uma linguagem humana. Deus não vinga, ele faz justiça, é diferente, é completamente diferente. Isso é para a gente entender. Então, o temor de Deus é exatamente isso. A gente entender que não existe como a gente esconder absolutamente nada de Deus. Se você não percebe que a igreja é um negócio de Deus e não do homem, que a nossa igreja é uma igreja de Deus e não do homem, e nós não estamos ali para agradar homens, nós precisamos ser verdadeiros, sinceros, e pronto, e acabou, é esse o caminho. E se não tem sido assim, se existe uma semente, ainda que não intencional, talvez natural, em função da nossa pecaminosidade, nós precisamos orar e buscar, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e buscar quebrantamento nesse sentido. Porque nós não somos nada, irmãos. Eu me lembro de o esposo de uma cantora famosa. Eu conheço tanto a cantora como o esposo. E eu me lembro do testemunho dele. Ele falou que quando surgiu a história dele se casar com essa pessoa, né? Ele se sentiu superior a essa pessoa. Superior a essa pessoa, porque essa pessoa era negra. E ele, na vida dele, e ele branco, e ele nunca tinha se imaginado um dia, apesar de defender a ideia de que não era preconceituoso e nem racista, porque a maioria de nós falamos que não somos, no fundo ele era. No fundo ele era. E Deus resolveu tratar isso com ele. Agora, Deus não tratou isso com ele para destruir a vida dele. E aí tem uma história onde ele testemunha que ele foi humilhado diante dele. Ele se viu literalmente com a cara no chão e Deus, o Espírito Santo, mostrando para ele que ele não era ninguém, né? Quando a gente fala que a gente não é ninguém, Deus não morreria por ninguém, né? Deus morreu por pessoas que ele ama. Então, quando a gente fala
não é melhor do que ninguém, ou que a gente não é ninguém, né? É só nesse sentido humano de falar mesmo, né? Mas que aquilo ali foi o momento em que Deus quebrou o coração dele, esmagou o coração dele e mostrou de fato para ele que ele estava errado, que ele estava sendo soberbo, preconceituoso e que isso não tinha... E no fundo, apesar do preconceito que estava ali, existia amor ao mesmo tempo e ele relutava contra esse amor por causa do preconceito que existia no coração dele. Esse homem foi tratado porque ele permitiu ser tratado, ele se humilhou na presença de Deus. E Deus tratou o coração dele, eles se casaram, eles são uma bênção hoje aí no ministério. Ele é tecladista, produtor musical, e ela é cantora aí, famosa. Glória a Deus por isso. Fato é que se existe uma semente, sabe aquela vozinha lá do fundo que está vindo de longe, que não é a voz de Deus, nós sabemos disso. Aqui a gente está falando sobre hipocrisia, mas pode ser... tantas outras coisas, pode ser a arrogância, pode ser a soberba. A gente precisa se colocar diante de Deus e buscar o temor do Senhor para que Ele nos limpe e limpe o nosso coração. Ananias e Safira foram desmascarados, eles amaram o dinheiro e o prestígio pessoal, porém perderam tudo o que tinham e a própria vida. De um lado, Satanás tentou usar este casal para destruir a igreja, mas de outro, Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. Esse slide que vem aqui agora é o último slide, já está quase uma hora de estudos. Eu queria trazer aqui para a gente um outro texto da Palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 18, e eu vou fazer a leitura desse texto sem poucos comentários, só para que a gente entenda esse espírito de Cristo. O espírito de Cristo, porque o espírito de Cristo é o espírito que tem que estar presente em nós. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, irmãos, não é fácil. É muito mais fácil parar de beber e fumar, já que a gente gosta desses tópicos, como sendo pecaminosos, né? É muito mais fácil parar de beber e fumar do que destruir a soberba, do que destruir o egoísmo dentro de nós. Então, esse texto traz para mim, e ele para mim é chave na compreensão de quem Cristo é e de quem nós devemos ser diante de Cristo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Esqueceu de dizer que ele jejuava para ser visto pelos homens. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esqueceu de dizer que era para não ser criticado e julgado, mas ser visto como um bom espiritual. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos fazer a última reflexão, que não tem nada a ver com o texto. Esse texto é só uma inserção e uma divagação minha aqui. Na morte de Ananias e Safira, há, sem dúvida, um ato de julgamento de Deus. Aí vem a pergunta: Ananias e Safira perderam-se para sempre? Eles perderam a salvação? Eles foram condenados ao inferno? Teria havido apenas a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como lá em Corinto a gente tem uma narração nesse sentido? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Nós afirmamos no início que esse casal era um casal de crentes que viviam ali no mesmo espírito, que foram batizados,
que testemunharam as coisas maravilhosas, e certamente a partir de um momento e de a projeção de um membro dessa igreja, eles desejam aquilo para eles. Será que nós não temos essas respostas, irmãos? Será que esse sentimento e essa atitude hipócrita fazia parte da vida deles como um todo? Ou foi um momento em que esses irmãos da fé caíram e foram julgados severamente por Deus, porque Deus precisava proteger a sua igreja? A gente crê que o crente não perde a salvação, que a salvação é uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não temos essas respostas. Eu posso dar a minha opinião pessoal para vocês. Eu acredito que Ananias e Safiras eram crentes de fato convertidos ao Senhor. Mas que num momento da sua vida não vigiaram como todo crente deve vigiar. Então Satanás conseguiu entrar e encher o coração deles de algo que talvez em outras situações ou em outras circunstâncias, seria tratado até de forma diferente. Mas naquele momento, por causa do que estava acontecendo na vida da igreja, Deus intervém de forma radical, como eu já disse aqui, para proteger a sua igreja e para mostrar que o poder da igreja é maior do que o poder de Satanás e das mentiras de Satanás. Eu, particularmente, quero crer que a carne foi destruída para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Se é isso que aconteceu ou não, eu não sei e nós não sabemos. Somente Deus o sabe. Entretanto, o apóstolo Paulo nos adverte que o Senhor conhece os que lhe pertencem. E ele ainda vai acrescentar: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E essa é a exortação final do Senhor para nós nessa noite. História triste a de Ananias e Safira, mas fica a lição de que a injustiça, a mentira, a hipocrisia, a falsidade, a dissimulação são coisas que não convencem a Deus e nós não somos capazes de enganar a Deus. Nós não somos capazes de esconder nada de Deus. Então, que nós possamos orar, que nós possamos buscar Deus com toda a verdade do nosso ser. Como eu disse algumas vezes aqui, isso não é uma acusação, mas é um alerta para que, se a nossa natureza humana pecaminosa às vezes quer falar mais alto, o apóstolo Paulo fala que às vezes é difícil conter isso mesmo, graças a Deus, porque a graça do Senhor Jesus é maior. Por isso, eu acredito que, mesmo eles tendo sido mortos, a graça ainda permanece para a vida eterna. E permaneceram para a vida eterna deles. E vai permanecer para a nossa vida. Mas não é por causa disso que a gente tem que dar vazão ao inimigo para atuar na nossa mente e, de repente, a igreja local está sendo destruída com problemas que não precisavam ter que lidar, fechando as suas portas e coisas tristes acontecendo. Então, que cada um cuide de si, do seu coração, né, da sua mente, que esteja tudo guardado em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Deus te abençoe. Fim.